As consequências políticas de um governo com má gestão econômica. A economia de um país é frequentemente o motivo pelo qual a estabilidade política é construída. Quando um governo enfrenta dificuldades econômicas, as repercussões vão muito além das finanças, afetando diretamente a confiança da população, a governabilidade e a percepção do país no cenário internacional. Governos que vão mal na economia sofrem frequentemente com as seguintes consequências políticas. 1. Queda de popularidade e perda de legitimidade. Quando a economia está estagnada ou em crise, a população sente diretamente os efeitos do aumento do desemprego, da inflação e da perda do poder de compra. Esses fatores geram insatisfação popular, resultando na queda acentuada da aprovação do governo. Isso pode enfraquecer a legitimidade do governante, dificultando a implementação de políticas públicas e reformas possíveis. 2. Aumento da instabilidade social. A má gestão econômica frequentemente agrava problemas sociais, como pobreza, desigualdade e falta de acesso a serviços básicos. Essa situação pode levar a protestos em massa, greves e mobilizações sociais, muitas vezes amplificadas por movimentos políticos e organizações da sociedade civil. A instabilidade social, por sua vez, intensifica a pressão sobre o governo. 3. Crises no legislativo. Governos que perdem apoio popular tendem a enfrentar dificuldades em manter coalizões no Congresso. Parlamentares, especialmente aqueles de partidos aliados, muitas vezes se distanciam de um governo impopular para proteger seus próprios interesses políticos. Isso pode resultar em maior dificuldade para aprovar leis e orçamentos, além de abrir espaço para debates mais frequentes entre o executivo e o legislativo. 4. Avanço da oposição e fragilidade eleitoral. Uma gestão econômica ruim fortalece a oposição, que utiliza a crise como ferramenta para criticar o governo e construir narrativas de incompetência. A insatisfação da população cria terreno fértil para oponentes políticos ganharem força e capitalizarem nas eleições subsequentes, tornando a reeleição do governo ou de seus aliados mais difícil. 5. Possibilidade de impeachment ou rupturas políticas. Em casos mais graves, uma crise econômica pode ser usada como justificativa para questionar a capacidade de liderança do governo, especialmente se houver acusações de corrupção, maior gestão de recursos públicos ou irresponsabilidade fiscal. Dependendo da conjuntura política, isso pode levar a pedidos de impeachment ou até a rupturas institucionais. 6. Perda de credibilidade internacional. Governos que falham na economia também sofrem prejuízos na arena internacional. A desvalorização da moeda, a instabilidade fiscal e a falta de políticas econômicas confiáveis afastaram investidores estrangeiros e minam a posição do país em negociações diplomáticas. Além disso, as organizações financeiras internacionais podem impor condições mais rigorosas para empréstimos ou auxílios. 7. Crescimento do populismo e extremismo. Em cenários de crise econômica, é comum que soluções radicais, tanto de direita quanto de esquerda, ganhem força. Movimentos populistas frequentemente se aproveitam do descontentamento generalizado para propor medidas simplistas e de curto prazo, que, embora não apresentadas no discurso, podem agravar os problemas econômicos e políticos no médio e longo prazo. 8. Deterioração da governabilidade. Um governo fragilizado pela má gestão enfrenta dificuldades econômicas para implementar políticas públicas efetivas. Isso não apenas prejudica a capacidade de resposta do Estado às demandas da população, mas também alimenta uma sensação de desgoverno e incerteza, aprofundando ainda mais a crise política. Como evitar o colapso político em tempos de crise econômica? A chave para minimizar as consequências de uma crise econômica é a transparência e a busca por soluções equilibradas. Governos que regulam seus erros, comunicam claramente os desafios à população e buscam consensos com outras forças políticas que têm mais chances de atravessar momentos difíceis com menos danos. Além disso, priorizar políticas econômicas responsáveis e específicas para o longo prazo, mesmo que inicialmente impopulares, pode ajudar a reconstruir a confiança e criar as bases para uma recuperação sustentável, tanto econômica quanto política.